Olá, o meu nome é Tiessa. E eu sou a Paula. Nós somos fundadoras da GAS Resultados Sustentáveis. O objetivo desse vídeo é falarmos sobre o capítulo 4 do Relatório Mundial da Felicidade, que foi divulgado no dia 20 de março desse ano de 2024. O título desse capítulo é O apoio ao bem-estar de uma população global que envelhece, associações entre o bem-estar e a demência. E o foco é justamente esse: bem-estar e demência, ou seja, temas muito fortes. Para abordar esse tema, a gente tem uma convidada especial aqui, que é a Eva. Olá, eu sou a Eva, sou professora, palestrante, sou facilitadora FIB e sou uma apaixonada pela felicidade, pelos estudos da felicidade. Vou resumir, mas eu sou vó, sou mãe, sou esposa, sou várias outras coisas, mas vou parar por aqui. Seja bem-vinda, Eva. É um prazer muito grande para a gente te ter aqui nesse vídeo com a gente, tá bem? Vamos lá, então. Obrigada. Por que é relevante a gente falar sobre bem-estar e demência? Porque à medida que a expectativa de vida no mundo aumenta, a população idosa também aumenta. E com isso, os casos de demência aumentam. Mas o que é ter uma demência? É importante esclarecer este conceito. É justamente disso que eu quero me livrar, da demência. Então, vamos falar sobre isso. Demência é uma síndrome clínica que está relacionada com a idade e que resulta numa perda progressiva ou persistente de capacidade de memória e pensamento. E isso vai tornando as pessoas incapazes. Atualmente, não existe cura para a demência e os tratamentos biomédicos são limitados. Então, a demência ela impacta fortemente na qualidade de vida de uma pessoa, e não só da pessoa, de todo o seu entorno, da sua família. E é aí que já existe uma tendência, né, de envelhecermos mais. Nós estamos tendo mais qualidade de vida para envelhecer mais, mas nós precisamos começar a pensar em formas de prevenção da demência. E é nesse ponto que os temas se conectam, porque há uma associação muito forte entre altos níveis de bem-estar e um menor risco de demência futura, sendo que essa pode ser uma via não farmacológica de acesso à prevenção. E isso é muito relevante. As farmácias vão ficar um pouco tristes se nós atuarmos agora na prevenção da demência. Mas é muito importante que nós tenhamos isso em mente agora. Então, este capítulo é um mergulho em dados sobre esse tema, a demência. Então vamos lá, né? Vamos aos dados, né? Então, para começar, a Organização Mundial de Saúde estima que até 2050, ou seja, daqui a 26 anos, a população global de pessoas com 65 anos ou mais vai duplicar. Então, a gente pode ver no gráfico a seguir, a gente vê justamente este movimento de aumento em todas as regiões do mundo. Mas é claro que a linha azul, ela chama bastante atenção. Essa linha azul, ela se refere a países como China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. E aí, à medida que essa população cresce, o número de pessoas com demência deve crescer também, devendo chegar a 139 milhões em 2050. Então, nós já temos mais de uma década de investigações sobre esse tema e existe uma associação muito forte indicando que as pessoas que experimentam mais bem-estar tendem a ter um risco mais baixo de desenvolver demência. E o que é bem-estar, então? Eu já fiz as minhas contas, meninas. Em 2050 eu vou estar com 82 anos, né? E eu tenho pensado bastante sobre este capítulo em especial. O anterior também eu tenho pensado porque eu tenho neto de 8 anos e me interessa muito a qualidade de vida que ele vai ter. Exato. E a adolescência e a vida adulta, né? Então, o que é esse tal bem-estar? Cada um experimenta o bem-estar de formas diferentes. O meu bem-estar é diferente do bem-estar de vocês.
Essa é a magia de nós sermos indivíduos e termos gostos diferentes. E a gente pode alcançar a sensação de bem-estar de muitas maneiras. Na alimentação, na atividade física, no ambiente, onde a gente experimenta mais emoções positivas, em comunidade, onde a gente precisa se envolver com outras pessoas. E ainda assim, é importante pontuar que as análises mais profundas mostraram que o bem-estar associado a atividades que tragam a sensação de propósito podem ser mais potentes. Lembrando que propósito é aquilo que vai além de mim. Uhum. É quando eu vivo em prol de algo a mais do que eu. E é aqui que, para mim, tem uma conexão muito forte com as nossas virtudes, pensando que nós somos indivíduos, cada um com habilidades especiais, diferentes. Me parece que conhecer isso e exercitar isso pode ser um caminho para a gente experimentar o propósito e, consequentemente, mais bem-estar. Mas, enfim, uma vida vivida com mais bem-estar certamente tem reflexo na nossa cognição, na nossa capacidade de memorizar, pensar, raciocinar, na nossa mobilidade. E essa condição faz toda a diferença nas idades mais avançadas. Tem vários estudos, né? É importante que nós tenhamos isso muito em mente, né? Mente. Estamos falando de mente, de cognição. Tem muitos estudos científicos aprofundando nessa temática. E nós estamos trazendo aqui um destaque para um estudo que está lá nesse capítulo 4, que é um estudo que foi feito nos Estados Unidos e mostrou que pessoas que experimentam maior bem-estar parecem ser mais resilientes a doenças cerebrais que causam demência. Teve um grupo de pessoas que foi acompanhado anualmente até o final da vida dos participantes. Vejam bem, é um estudo de longa data. Uhum. Por isso tem credibilidade na ciência, na vida acadêmica. Todos os anos os pesquisadores avaliavam a capacidade de memória e de pensamento. E depois que essas pessoas faleceram, o cérebro delas passou por autópsia e os pesquisadores descobriram que pela neuropatologia que o cérebro apresentava, ou seja, pela condição do cérebro, as pessoas que experimentavam mais bem-estar enquanto vivas tinham declínios muito menores do que esperado para a idade e para a situação do cérebro. E essa associação foi além dos fatores de risco, como status econômico, depressão, questões genéticas e outras comorbidades. Então, a partir disso, é possível sugerir que o bem-estar pode proteger o cérebro contra a demência. Tudo científico não é conclusivo, eu acho que isso é muito importante da gente falar. Então, aqui tem sugestão, e por isso o relatório fala a todo momento que precisa aprofundar novas pesquisas. E eles recomendam. Novos estudos são necessários. Então, quem é pesquisador, se atira que tem campo de pesquisa aqui, no mundo. Tem muito trabalho para fazer. E eu espero que os jovens cientistas se interessem por este capítulo, porque eles também irão envelhecer. Exatamente. Então, todos iremos, né? Então, apesar dessa conclusão tão valiosa, né, existe um alerta muito importante. Bem-estar e demência partilham muitas causas comuns. Estilo de vida, fatores médicos e socioeconômicos. Então, isolamento social, baixo nível de escolaridade ou a má saúde física e mental podem simultaneamente reduzir o bem-estar e aumentar o risco de demência. Mas o contrário também é possível. Por exemplo, níveis mais baixos de bem-estar podem ser um indicador precoce de alterações cerebrais que ocorrem antes do desenvolvimento da demência. E a prevenção é sempre o melhor remédio. O que isso quer dizer? Que não necessariamente aumentar as condições de bem-estar vai prevenir a demência. As pesquisas mostram que, no geral, sim, isso acontece.
mas pensando individualmente, pensando na gente, se observando. É interessante saber que existe essa possibilidade para nós observarmos nos outros e em nós mesmos. Ou seja, eu estou experimentando condições elevadas de bem-estar, mas ainda assim não me sinto bem, tem alguma coisa errada aí. Então é importante estar alerta. Eu faço exercício físico, eu tenho uma alimentação regrada, eu tenho e não estou me sentindo bem. Aí tem que ter uma investigação profunda, né? Então, procurar ajuda. Exatamente, estar presente, né? É, presente aos seus sintomas, né? Aos seus alertas. Exatamente. Mas vamos lá, né? A gente sabe que o bem-estar, de um modo geral, tem potencial para reduzir a demência, né? O que que a gente pode fazer para aumentar ele, né? De que forma a gente pode intervir, então, para experimentar mais bem-estar, né? E aí existem vários desafios, né? Porque pensando em políticas públicas, por exemplo, né? Pensar em intervenções que são escalonáveis e que sejam congruentes com as culturas de cada região. E isso é bastante desafiador. E as pesquisas que existem ainda não têm profundidade em grupos com maior risco, né? Que são as pessoas que vivem em condições mais precárias e de nível socioeconômico mais baixo, né? Então, assim como tu disse, a todo momento o relatório traz que precisa pesquisar mais, que precisa envolver mais grupos de países, né? Para ter mais diversidade nas pesquisas e, ao mesmo tempo, condições de ser mais específico, porque essa questão cultural, não só a socioeconômica, mas a cultural, ela também tem um impacto bem forte, assim, na condição de bem-estar, né? E aí, assim, não tá claro a partir de que idade a gente tem que experimentar o bem-estar e isso vai fazer diferença na nossa velhice, né? Claro que quanto antes, melhor, mas quanto antes? A partir de quando exatamente? Isso a gente não sabe, né? Então, cuidado com aquela máxima, né? Ah, eu vou viver depois que eu me aposentar, né? Isso vale cada vez menos, né? Pode ser um super Nossa, perigo ir por esse caminho. é. E eu acho que a saída aqui, ela pode estar em olharmos para nós mesmos, né? Assim como tu finalizou a tua fala anterior, acho que o autoconhecimento como uma fonte de busca individual de bem-estar, né? E começar o mais cedo possível. Isso se conecta com o capítulo anterior, onde a gente fala do bem-estar da juventude, né? É imprescindível a gente começar a construir a nossa vida a partir de uma abordagem que permita a gente encontrar e usar as nossas virtudes o mais cedo possível. Isso se conecta, na minha visão, se conecta fortemente com tudo que o relatório traz aqui entre esses dois capítulos. E aí, o relatório traz algumas conclusões de estudos sobre como é o nível de bem-estar de quem vive com demência, né? Então, há estudos que mostram um declínio na qualidade de vida de quem possui demência, e se pontua que o conhecimento do próprio diagnóstico e do prognóstico desempenham um papel relevante nisso, né? Então, quando a pessoa tem consciência da sua situação e do prognóstico dela, há estudos que mostram que a qualidade de bem-estar, né, ela diminui. Então, né, quando as pessoas estão cientes da sua condição e esperam que ela piore com o tempo, isso afeta o bem-estar delas. Esse é um tema delicado, né, para a pessoa e para quem convive com ela, né? E além disso, as limitações nas atividades da vida diária também impactam o bem-estar das pessoas, né? Então, adaptar-se a isso, se esforçar pela continuidade é bastante importante. Outro ponto, o ambiente, tanto em termos físicos, falando de mobilidade, né, quanto das companhias. E aí eu entendo que entram as pessoas que convivem, né, família, os cuidadores, os amigos, os vizinhos, enfim. Lendo o relatório e pensando em tudo isso de uma forma individual, me parece que existe uma questão assim de consciência que a gente precisa alcançar, sabe? De que nós vamos viver isso, né? E que em alguns aspectos a gente pode fazer algumas escolhas que promovam o nosso bem-estar antes dessa condição chegar. Embora a gente não saiba quanto antes a gente tem que começar, a gente tendo consciência de que essa fase vai chegar, né? A gente já pode tomar algumas ações com relação a isso. Então, assim, a menos que a vida cesse antes, né? A gente não sabe.
no curso natural, assim como todo mundo passou pela juventude, todo mundo vai passar pela velhice, né? Exatamente, Assim exatamente. esperamos. É. E aí é importante a gente permitir o autorrelato, né? Então, embora em casos graves isso possa parecer não funcional, né? Os pesquisadores, eles defendem que sempre que possível seja utilizado o autorrelato de bem-estar das pessoas que possuem demência para balizar como elas se sentem. Ainda é necessário evoluir nas metodologias de pesquisa, mas comparando o autorrelato com os relatos de médicos, enfermeiros e cuidadores, assim como aconteceu nas pesquisas com os jovens, que nós falamos no capítulo 3, né, lembrando que crianças de a partir de 8 anos de idade conseguem conversar e relatar sobre o seu bem-estar, né? O autorrelato se mostrou muito confiável. Então, é importante que isso seja bem organizado para que as estratégias de intervenções possam ser medidas, né? Exatamente. E o relatório traz uma tabela com uma série de estratégias para a gente aumentar o bem-estar das pessoas que vivem com demência, né? E ali ele aponta, inclusive, quais benefícios e quais as evidências, né, que a pesquisa daquelas atividades trouxe. Então, a gente tem ali, por exemplo, terapia com animais, né, ativação comportamental, intervenções culturais com música, dança, leitura, atividades montessorianas, atividades ao ar livre, exercícios físicos, recordar o passado e a história de vida, né? Permitir que essas pessoas contem as suas histórias. E aqui tem um destaque muito legal, que é algo que me toca muito, porque eu particularmente acredito muito nisso, né? O relatório também traz esse ponto. E aí tem um nome que é um nome até difícil de dizer, reminiscência intergeracional. Um nomão, né, para falar sobre aproximar os jovens dos mais velhos, promovendo um espaço de troca de experiências, de compartilhar as histórias de vida. Essa é uma forma muito promissora de melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com demência, porque além de ser uma atividade interessante para eles, promove a interação social e o relacionamento. E para mim, beneficia os dois lados, né? Especialmente depois da gente ter estudado o capítulo 3 que a gente falou no vídeo anterior. E eu já dei uma pesquisada, sobre esse tipo de projeto, esse tipo de atividade. Vi que tem algumas universidades já que estão investindo nisso, então achei bem interessante. Mas basicamente essas atividades todas, né, elas buscam atender às necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e relacionamento, que são essenciais para o bem-estar psicológico. Então, se a gente pensa na demência, se a gente pensa que ela afeta o que ela afeta todas elas, né? Autonomia, existem várias ações que a pessoa fica limitada de tomar, né? E às vezes ela não percebe isso, né? Competência, conseguir fazer coisas que ela fazia antes e não consegue mais. E relacionamentos, em muitos casos, ela começa a ser excluída de grupos, né? Ou se isola, enfim. Então, realmente essas pessoas começam a sofrer muito nesses três aspectos, né? E aí as atividades que atendam essas necessidades impactam positivamente a vida dessas pessoas. Ainda contribuindo aqui, o relatório traz que as atividades sociais e de lazer que possuem o propósito, né? Como a Eva comentou antes, que vão além de nós mesmos e que oportunizam ligação com outras pessoas, são aparentemente as mais potentes em termos de impacto positivo. E eu te ouvindo falar, eu lembrei que aqui tá as três necessidades psicológicas de nós humanos, né? Que é autonomia, Exato. competência e pertencimento. Porque uma vez que nós temos as nossas necessidades básicas atendidas, nós partimos para as necessidades psicológicas básicas a todos nós, seres humanos. E a autonomia, a competência e o pertencimento são as três, né? Exatamente. Então, como é que a gente nutre isso para quem já está com o quadro de demência? Uhum. E tem a questão de eu tenho amigos que fazem reminiscência, escrevem cartinha, fazem varal com mural, com fotos, pedem para a família escrever carta, mas não são só essas atividades antigas que impactam, antigas, né? Para a juventude de hoje é antigo escrever uma carta. Para mim Tradicionais, é né?
Eu ia no correio buscar carta, eu lembro disso. Mas para meu neto, por exemplo, buscar uma carta no correio, ele não Não faz imagina isso, sentido. né? Não faz sentido. Se tem aqui online para fazer, né? Então, não são só essas atividades que impactam no bem-estar dos mais velhos. Tem testes com inteligência artificial, e eu acho que aí está a grande sacada para quem tem startups também aí, né? De dar uma olhada nas oportunidades que teremos até 2050 de desenvolver programas que potencializem as experiências das pessoas que já estão no quadro de demência. A inteligência artificial tem sido utilizada para criar clipes de histórias de vida, em realidade virtual, para projetar memórias. Tem coisas incríveis já acontecendo, mas tem campo para Sem avançar dúvida. ainda. E tem mais, e tem mais. Sabe os gatinhos, os cachorrinhos que eu tenho aqui em casa, e alguém de vocês aí deve ter, tem animais robóticos para fazer companhia para as pessoas com demência. Porque tem espaços que não cabe um pet. Pet suja, pet dá O trabalho que trabalho, ele dá, pet né? dá. Sim, tem que cuidar do pet, né? Então, tem animais robóticos para fazer companhia. E atividades artísticas também usando meios digitais. E aí, essas pessoas que se interessam, né, por isso, podem se beneficiar com essas novidades tecnológicas. Então, vamos Exatamente. nos atualizar aí que a inteligência artificial está vindo para atender também esse nicho de pessoas. Exatamente, é um supermercado aí, né? Inclusive. Ou, E aí ou existe um outro termo falando de fatores ambientais, né, que se chama envelhecimento local, que é quando os idosos sinalizam que preferem ficar nas suas próprias casas, vivendo no seu ambiente, ao invés de se mudarem para instituições de cuidado. Eu acho que isso é muito comum das pessoas que chegam, né, nessa fase da vida. E as investigações mostraram que, de fato, isso tem impacto no bem-estar, né, dessa fase da vida, especialmente quando há o caso de demência. Isso se conecta com o que a gente falou antes sobre a capacidade de autonomia, né? Então, essas pessoas querem preservar isso, além das relações com a comunidade, com a vizinhança, com os amigos, né? Então, sempre que possível, escolher esse caminho pode beneficiar, sim, o bem-estar dessas pessoas. Claro que a gente precisa estar atento à segurança, né? À medida que a demência progride, chega assim um ponto em que não é mais possível aquela pessoa ficar sozinha, né? Mas assim, existem várias estratégias que a gente pode usar para prolongar esse período e de certa forma isso também envolve tecnologia em alguns casos, né? Claro que existe o que talvez seja assim básico, né? Adaptar o ambiente com rampas, barras de apoio, né? Retirar tapetes, colocar mais interruptores de luz. Às vezes são coisas que a gente não imagina porque a gente não está nessa situação, né? Remover espelhos que possam causar confusão, colocar calendários para ajudar a se situar no tempo. Isso tudo faz diferença para essas pessoas. Mas já existem tecnologias que também podem auxiliar no controle, né? Um tempo atrás, eu participei de uma palestra onde o pessoal apresentou um dispositivo que coloca na gaveta, na gaveta dos remédios, por exemplo. E aí tem um determinado horário que aquela gaveta precisa ser aberta, que a pessoa precisa tomar aquele remédio, né? E aí, se a pessoa não abre aquela gaveta, dispara um sinal no celular do cuidador ou de alguém que está, né, de certa forma, acompanhando aquela pessoa. E, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu achei aquilo muito incrível, né? Dá para monitorar as pessoas, né? Rastreadores, GPS, câmeras, né? Simples, simples, né? Então, também podem ser, tudo isso também pode ser usado, mas claro que isso ainda chega para uma parcela muito pequena da população, né? Mas, por outro lado, também é importante que as pessoas saibam que isso existe, né? Pensem sobre isso, porque quanto mais autonomia e competência essas pessoas com demência puderem ter no seu dia a dia, melhor. Então, existe muita oportunidade para tecnologia aqui, como a gente já falou antes, né? E assim, talvez hoje a gente leia e escute isso pensando nos pais ou nos avós, mas como a Eva já trouxe no início, né? Daqui a alguns anos vai ser a gente, não está tão longe assim. Então, acho que é muito importante a gente tomar essa consciência do que está por vir no nosso futuro para a gente começar a se preparar para chegar nele, né?
Embora o envelhecimento local seja uma alternativa para quem ainda vive um estágio moderado de demência, para os casos mais avançados já existe uma alternativa que, na minha visão, é inovadora, né? São as chamadas Dementia Villages, né? Ou vilas para pessoas com demência. E eu preciso confessar que esse nome me deixou em choque quando eu li, porque eu vi uma tradução para esse termo que usou as palavras aldeia de demência. E isso mexeu muito comigo, porque parece que juntar as duas coisas assim foi uma viagem no tempo, assim. Eu não sei muito bem o que que aconteceu, mas eu fiquei muito mexida com isso. Mas vamos lá. São vilarejos, né, que têm como objetivo promover um ambiente mais acolhedor, mais parecido com a vivência residencial mais natural, vamos dizer assim, né? Eles preconizam, então, atender os pilares da determinação social que a gente falou antes, né? Autonomia, competência, relacionamento, de uma forma já bem mais natural. O país pioneiro nessa abordagem foi a Holanda. Eles têm lá uma vila muito bacana, muito incrível. E até vou colocar o nome aqui no vídeo, é um nome meio difícil de falar, né? Mas Austrália, Estados Unidos, Dinamarca, França, Alemanha, Japão, Nova Zelândia, vários outros países já estão investindo nisso também. E se nós pensarmos em 2050, são 139 milhões, né, de Uhum. pessoas, a projeção. Isso. Então, vai ser necessário construir lugar para que possam ser atendidos de forma maximizada, né, mesmo. Mas tomara Exato. que seja nesse modelo aí, porque para nossa realidade aqui, quem tem sorte consegue vamos Um bom chamar de lar, asilo. né? É, Lar, exato. asilo. A minha mãe tinha pânico de pensar que um dia ela pudesse ir para um asilo, né? Porque o que se sabe, né, no senso comum da geração da minha mãe, é que não era um lugar acolhedor para se ficar e era um sinônimo de abandono, né? Porque não é isso quando a minha mãe pensava nisso, hoje eu sei que tem lugares que são acolhedores, mas tomara, né, que exista bons lugares daqui a pouco para acolher essas pessoas. E aí tem oportunidades também, né? Tudo Exatamente. isso que a gente está falando aqui traz oportunidades, né? Porque nós estamos trazendo aqui cenários para 2050. Então, construir hotéis, condomínios, né, que tragam uma boa imagem para acolhimento mesmo, é uma oportunidade de mercado. E ainda assim, quando o relatório aborda e sugere esses espaços que sejam equipados com salas multissensoriais, né? E esse caso da Holanda deve ser, né? Deve Sim. ter salas multissensoriais que permite estimular os sentidos clássicos através da luz, do som, do olfato, do sabor. E isso tudo é muito eficaz para pessoas que vivem com demência em vários estágios da doença. Então, porque aumenta o bem-estar, reduz a agitação, melhora o humor e reduz a ansiedade. Isso são dados estudados, não é a Uhum. Eva que está falando, é o relatório que diz isso. É pesquisa comprovada. Então, ainda que a gente recorra a um asilo, existem asilo, ou lar, casa, existem várias atividades que são necessariamente, que não necessariamente demandam por uma superestrutura para serem feitas, né? Nós falamos sobre elas, a reminiscência, por exemplo, que tu falou, intergeracional. Quem dera, né? Eu ter esse privilégio, eu quero ter esse privilégio do Miguel me contar as memórias que nós tivemos. Lembra, avó, quando eu tinha 6 anos e você fez aquele passeio comigo? Isso vai me tirar, talvez, de uma depressão ou de uma crise de ansiedade, né? Ou até, se eu estiver demente, porque pode acontecer, mesmo eu me cuidando, vai me ajudar a enfrentar melhor esse quadro, né? E além disso, né, da reminiscência, tem a terapia com animais, tem ativação comportamental, tem intervenções culturais com música, dança, leitura, tem atividades montessorianas que eu fui pesquisar e eu me surpreendi,
porque todos nós já ouvimos falar em quarto montessoriano, brinquedos montessorianos, sala Infantil, montessoriana né? para crianças. Porque quem criou essa metodologia foi para crianças com problemas de mobilidade, né? Foi esse o início do montessoriano. E aí já existe essa adaptação e implementação de programas montessorianos, atividades montessorianas e ambientes montessorianos para pessoas que estão em quadro de demência. E eu descobri um guia muito legal. Vou depois mandar o link para nós disponibilizarmos também, mas eu quero aproveitar porque emenda com aquela frase que tu disse, de que todos nós um dia chegaremos lá, né? Pode ser em 2050 ou 2080, ou, né, ainda não descobriram a fórmula para permanecermos jovens. E nesse guia do método Montessori, tem um poeminha no começo que diz o seguinte: quando era novo, tinha a esperança de encontrar um velho que se deixasse ensinar. Quando for velho, espero que se encontre um moço que eu me deixe ensinar. Olha que lindo isso. Bertolt Brecht está no início desse guia montessoriano para pessoas com demência. E além disso, né, atividades ao ar livre, exercícios físicos, recordar o passado e a história de vida, contar as histórias, seja da forma que for, seja inteligência artificial, seja carta da família, fotografias, relatos. Então, apesar de ser desafiador, as pessoas com demência podem viver bem, ter uma vida boa. Mas claro que isso demanda preparo e uma certa estrutura, seja individual ou comunitária. E lembremos que a tendência é que nós cheguemos lá. Exato. E como é que nós vamos nos preparar para isso? Essa é a grande questão. Como é que eu estou me preparando? Como é que vocês estão se preparando? E aí a população global, né, de pessoas com demência está crescendo muito. Então é uma questão muito importante que as políticas públicas, assim como o bem-estar dos jovens, que nós falamos, que vocês falaram no vídeo anterior, né, do capítulo 3, isso tudo anda junto, né? Nada é separado no relatório. Afinal, somos seres humanos que vivemos no mesmo espaço e no mesmo tempo, né? Exatamente. Exatamente. E não é só as pessoas com demência, né? Mas todos podem viver bem. A gente, lendo todo esse relatório, e principalmente agora falando desse capítulo 4, tem duas deixas aqui muito importantes, que é encontrar as nossas virtudes e desenvolver habilidades para a felicidade. Então, inclusive no final desse capítulo, o relatório fala sobre resultados positivos de uma intervenção de gratidão, anotando as 3 coisas boas da vida em uma amostra de pessoas com mais de 60 anos. Além disso, outra investigação sobre a prática de savoring, o saborear da vida de forma presente, também impactou positivamente o bem-estar de quem praticou com disciplina. Então, aqui a gente está falando das happiness skills, né, habilidades para a felicidade. E, por fim, né, investir no bem-estar pode retardar a demência. Né? Tudo que a gente trouxe aqui, até aqui, dessa fala sobre esse relatório, traz muito isso, né? A população idosa, sim, ela vem crescendo, ela vai continuar crescendo, e nós precisamos encontrar formas de manter ela ativa, saudável, o máximo de tempo possível. Então, isso é uma questão de sustentabilidade do nosso planeta, né? Então, essa busca, ela se conecta com políticas públicas, mas a gente não precisa ficar esperando pelos outros, né? Individualmente, a gente também pode buscar soluções para o nosso meio, para nós mesmos, né? Para nossa família. Então, prevenir, ele é o melhor remédio. Mas o que o capítulo traz não é só buscar a prevenção, como também estratégias para aumentar o bem-estar de quem já chegou na demência. E aqui, novamente, a gente destaca a questão do autorrelato dessas pessoas. Precisa ser considerado, elas precisam ter a oportunidade de ter a voz. Então, a gente vem falando muito sobre isso já desde o capítulo 13, e agora no 4 também, a gente precisa saber ouvir as nossas crianças, adolescentes e também os nossos idosos, né? Eles têm muito a contribuir e falar sobre a sua
a sua sensação de bem-estar, né? Bom, assim a gente chega ao fim desse capítulo 4, então, onde falamos de bem-estar e demência, né? Para mim, a mensagem que ficou, assim, pessoalmente falando, é desenvolver as nossas virtudes e habilidades para a felicidade, para a gente construir esse caminho até lá de uma forma sustentável. Eu acho que tem um potencial muito grande se a gente pensar dessa forma. Meninas, vocês querem deixar alguma mensagem final também? Eu quero, Uhum. quero dizer que precisamos descobrir o que é bem-estar para nós. A começar por mim, o que é bem-estar? O que gera bem-estar? Essa é a premissa básica. Começa por dentro, para depois a gente começar a olhar ao redor. E eu, da minha parte, posso dizer que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo exercício físico, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou tendo uma vida intelectual ativa, eu estou tendo bons relacionamentos com estas meninas aqui, inclusive, nutrindo bons relacionamentos, fazendo Verdade. trabalho voluntário. Então, é um somatório de coisas que me faz me sentir bem. E aí eu desejo que vocês encontrem o caminho de vocês. É Uhum. exatamente isso, Eva. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental, né? Porque, como a gente disse no início dessa fala sobre esse capítulo, né, essa questão de bem-estar, ele é muito subjetivo, né? Cada um tem o seu, né? Então, a gente precisa se conhecer para saber aquilo que me gera a sensação de bem-estar, né? Então, esse capítulo é um super capítulo, né? Eu acho que ele traz muito conteúdo importante, assim como todos os outros, né? Mas ele tem assim um sabor especial, né? E aí no próximo vídeo a gente vai falar então sobre o capítulo 5, que tem como título Diferenças na satisfação com a vida entre adultos mais velhos na Índia. E aí, por que será que a Índia ganhou um capítulo só para ela, né? Se quer descobrir, vem assistir o próximo vídeo aí com a gente. Então, obrigada, pessoal, mais uma vez e até a próxima. Isso aí. Obrigada e até mais. Obrigada. Obrigada.